Então, boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui, reunidos entre amigos, pessoas que moram especialmente no meu coração, né? Nessa casa tão querida, com esses mentores que eu tenho certeza que estão sempre comigo, sintonizados de alguma forma, porque em todos os lugares, quando o meu pensamento se volta para o GELC, é em forma de uma vibração carinhosa e de muito afeto. Então, o convite de vocês sempre me é muito especial. E hoje eu escolhi para falar um estudo que não é novo para mim, já estou apresentando ele pela segunda ou terceira vez, refletindo aquela clássica colocação de que a gente fala do que precisa ouvir, né? Então, especialmente falando para mim mesma, da necessidade da revisão, dos velhos hábitos que estão nas nossas emoções, no nosso comportamento, ponteando aí o nosso cotidiano e que merecem especial atenção da nossa parte. O estudo se baseia no livro Renovando Atitudes, né? É o livro de Francisco Espírito Santo Neto, né? Médium, né? O espírito é o espírito Hamed. E aí, para quem não conhece, muito embora eu esteja falando para pessoas bastante da prática, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Começando falando pelo médium, né? Francisco do Espírito Santo Neto, é de Catanduva, é médium brasileiro e atua muito em São Paulo, no interior de São Paulo, onde o espiritismo se desenvolve de uma força muito expressiva, né? Ele lidera e é fundador da Sociedade Boa Nova, e a Boa Nova, como instituição, propaga aí TV, editora, muitas ações em volta da divulgação do espiritismo. Ele, desde muito cedo, começou as manifestações psicofônicas e, mais tarde, a psicografia. E logo na psicografia chegou as manifestações de Hamed. Hamed é o pseudônimo que esse espírito adotou para se identificar. Ele tem uma linha que fala muito próximo das linhas psicológicas de Joana de Ângeles, porque fala especialmente das emoções e do comportamento humano e da necessidade de refinar, de burilar, de buscar a maior compreensão do nosso eu íntimo e com isso buscar a tão falada reforma íntima, o novo homem, a nova forma de se ver dentro das interações do mundo e com esse compromisso moral das virtudes da moral cristã, né? Ele é um espírito que geralmente se manifesta por conta das experiências que teve no Oriente, mas também ele viveu na França no século XVII. E de lá é que vêm as linhas e as aproximações com o médium. E nesse casamento, algumas obras têm sido bastante expressivas, como não só o Renovando Atitudes, mas como Os Prazeres da Alma, As Dores da Alma. São livros que tomaram muitas proporções no mundo espírita, inclusive com audiobooks, e que trazem uma filosofia muito especial em torno dos ensinamentos da doutrina, né? Então, num depoimento do prefácio do livro, Francisco do Espírito Santo diz o seguinte, que Hamed tem sido para mim, deixa eu mudar aqui, que senão eu não consigo ler, deixa eu trazer a gente para cá. Hamed tem sido para mim não somente um mestre lúcido e lógico, mas também um amigo dedicado e compreensivo,
Recebo sempre suas lições com muita atenção e carinho, porque ele tem mostrado possuir uma sabedoria e coerência ímpares quando me orienta sobre os fatos e ocorrências inerentes à tarefa no qual estamos ligados no Espiritismo. Bom, e aí eu escolhi entre as várias mensagens aí que a gente tem de Hamed, essa que é muito especial e que eu acho que define muito todo o trabalho dele, que diz assim: tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Essa fala de Hamed me leva muito às expressões que a gente tem oportunidade de conhecer nas salas de socorro espírita, aonde as manifestações são reflexo puramente das emoções e dos sentimentos, deixando bem claro que essas emoções é que precisam, e esses sentimentos é que precisam ser especialmente trabalhados por nós. Então vamos lá. E aí, Hamed diz assim, quando ele fala das motivações dele escrever o livro Renovando Atitudes em cima da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele coloca de forma bem inteligente. O Evangelho, à luz da obra de Kardec, retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais na renovação de nossas atitudes, para redescobrirmos nossas verdadeiras potencialidades que herdamos da paternidade divina. E isso é bem interessante quando ele se propõe a estudar mais, esmiuçar mais, se aprofundar mais nas mensagens de Kardec, ou seja, nas linhas de Kardec em torno do Evangelho. Por quê? Porque estão ali valores e compreensões que nós precisamos, temos toda a possibilidade de nos determos e isso ser para nós, de uma forma assim, um tesouro potencial. Aí ele continua: as armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo autoobservação da vida em nós e fora de nós mesmos. O conteúdo deste livro tem a intenção de contribuir para que todos nós possamos reflexionar sobre o porquê das atitudes humanas, a fim de poder entendê-las em seus diversos matizes comportamentais e, como consequência, melhorar a nós próprios, reconstruindo-nos ou transformando-nos interiormente, para que o reino dos céus se edifique dentro de nós mesmos. Assina Hamed, em Catanduva, em julho de 1997. Bom, então essa é a proposta do livro, ou seja, dar instrumentos, maiores interpretações para nós reavaliarmos as nossas atitudes em cima dos valores evangélicos apresentados no ESE. E aí, esse texto, esse capítulo 34, Velhos Hábitos, tem por objeto o capítulo de Bem-aventurados os que são brandos, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E também sobre Bem-aventurados os pacíficos, e é lá as colocações que ele coloca no item 10. Aí diz assim:
Segundo a ideia falsíssima de que não é-lhe possível reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que, de boa vontade, se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolorizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa no seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Ou seja, pois é, eu sou grosso, eu sou mal educado, eu sou estourado, eu sou a flor da pele, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. A clássica síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. E foi Deus que me fez assim, eu não preciso mudar. Se justificando das próprias torpezas, da própria intempérie. E com isso, dificultando a renovação da natureza das suas emoções e das suas atitudes. O corpo, aí vem bem devagarzinho, né? O corpo não dá cólera a quem não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Esse é o texto que está lá no ESE, tá? Então, na verdade, o que ele quer dizer? Que vícios e virtudes são colheitas de uma evolução que nós vemos trabalhando. Todas esse equilíbrio entre o que nós precisamos desenvolver em nós de melhor e suprir o que nós temos de pior é um trabalho que nós vamos depurando ao longo da nossa evolução, nas nossas experiências de vida, nessa vida, nas que nós já tivemos, a que nós vamos ter. E estarmos atentos a essa balança de quem nós somos e de quem nós podemos ser e de quem nós somos, colocando aí na conta tudo que temos de bom e tudo que nem é tão bom assim, é o que nós temos que ter em mente. E o que são os vícios? O que é esses velhos hábitos, esses vícios que nós precisamos transformar? Então, vamos começar com o que são os vícios, né? Então, vícios, de uma forma geral, são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sobre o controle de outras ou de determinadas coisas. Então, o vício aqui está sendo visto de uma forma potencial abrangente, não é só o vício químico que nós estamos nos debruçados especificamente. Analisando em profundidade, podemos interpretá-lo como atitude mental que nos leva compulsoriamente à subjugação a pessoas e situações. Então, vícios nos leva à subjugação e a essa condição marionetada que nós identificamos aí na foto. Então, a origem dos vícios. Os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares sociais desarmônicos destas e de outras encarnações, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual, porquanto os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos, né?
Então, acho que isso está bem fácil da gente entender, que um vício ou uma subjugação, uma situação, um fato ou uma circunstância é o reflexo exterior de um conflito mal equacionado internamente. E como é que esse conflito começa? Começa lá, como ele colocou lá, né? Pelas frustrações das realizações pessoais, pelos conflitos, pelos traumas, pelas desarmonias, que a gente vai fazendo com que isso chegue quimicamente a uma questão de inibição e de subjugação a uma determinada situação ou circunstância. Os vícios do álcool, do sexo, nicotina, jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada. Então, esses vícios químicos têm aquele start de, na hora que você está insatisfeito, tenso, querendo atender aquela compulsão, você vem e bebe e usa droga, você fuma, ou você faz a compulsão de sexo, e isso faz com que momentaneamente aquela sua situação extrema seja aliviada. E aí você vai ficar cada vez mais dependente desse remédio à medida que você não consegue um equilíbrio interno de remediar essa busca de solução íntima, de amenizar aquela ansiedade. Mas o nosso texto não está falando, não tem por objeto falar desses vícios químicos. A gente vai falar de outros vícios. E que vícios são esses? São os vícios ou as manias comportamentais tão graves e sérias que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil convivência. Então, aí ele vai começar a dar alguns exemplos de que vícios comportamentais são esses, que tornam a vida da gente um pouco mais difícil e que nós nem sempre sequer reconhecemos como um vício, sequer atentamos que é uma limitação que tem que ser depurada, que tem que ser revisitada, que pode e deve ser revista. Vamos lá. Aí ele começa com os exemplos. Vício de falar descontroladamente sem raciocinar, desconectando-nos do equilíbrio e do bom senso. Quem aí não tem na memória de imediato um exemplo que conheça ou até mesmo um testemunho seu mesmo de uma circunstância que fez você falar compulsivamente, atropelando todo mundo, comprometendo totalmente o equilíbrio e o bom senso. Tem um monte de pessoas que, na verdade, por insegurança, por falta de controle, ou por excesso, ou querer exercê-lo de uma forma excessiva, fala como se fosse totalmente uma metralhadora, sem nenhum tipo de filtro entre o que pensa e o que fala, sem o menor tipo de senso mesmo, totalmente sem noção das consequências do que fala, e fala atirando de uma maneira realmente descontrolada, e isso atropelando realmente o equilíbrio e o bom senso. Um segundo exemplo que o nosso amigo nos dá. Vício de mentir constantemente
para nós mesmos e para os outros, para não termos contato com a nossa realidade, né? Esse da mentira, a mentira social, a mentira da conveniência, a mentira limpa, aqueles exageros, né, que você tem necessidade, às vezes, de falar para se autoafirmar, né, que na situação que você se acha ou num constrangimento, ou numa necessidade de afirmação, em que você exagera o que tem, ou exagera sobre quem você é, ou exagera sobre o que você fez, sempre com o objetivo de buscar a autoafirmação e se desconectando da realidade, com uma necessidade de criar uma situação que te seja confortável. Isso é muito comum no convívio social, as pessoas que você conhece que exercem o fator exagero, né? Tem um amigo que diz assim, olha, o que ela está falando, aplica o fator exagero em 20%, ou aplica o fator exagero em 50%, ou seja, tudo que ele está falando, ele está aumentando, né, de uma forma expressiva, às vezes para canalizar a atenção para si, ou, enfim, sempre para amenizar ou trazer um conforto que a realidade não lhe oferece. Um outro exemplo. Vício de lamentar sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Esse de se vitimizar está cada vez mais comum. O Leandro Carnal, aquele filósofo, historiador e tal, ele tinha umas palestras que falava sobre a necessidade das pessoas se vitimizar no cotidiano toda hora e como isso acontece de uma forma assim compulsiva e é quase que epidêmico, usando a palavra aí que está tão na moda. É aquela coisa que você chega num lugar e diz assim, eu hoje tive uma dor de cabeça. Aí o outro, em vez de chegar para você, sim, mas por que você teve dor de cabeça? Dor de cabeça é a minha. A minha dor de cabeça hoje foi terrível. E aí aumenta, concorre com aquela situação e fica, na verdade, balizando situações extremas de vitimização, entendeu? A minha dor de cabeça é a mais grave, o meu trabalho hoje foi o mais intenso, as minhas dificuldades hoje em casa foram terríveis, e sempre as pessoas se colocam de maneira que são vulneráveis e sempre fragilmente vulneráveis, né? Acho que são a vítima da perseguição, no trabalho tem sempre um grupo dos perseguidores, é o que não é reconhecido, é o que não é atendido, é o que não tem nenhum tipo de atenção. Em família, aquele que é como é que fala? O patinho feio, é sempre o esquecido, o menosprezado. E, com isso, o seu objetivo principal é trazer a atenção para si. Ou seja, quanto mais eu me fragilizo, mais eu quero que as pessoas tragam para mim as suas respectivas atenções, né? E vamos lá em outro vício. Vício de achar que está sempre certo para podermos suprir a enorme segurança que existe em nós, né? É o clássico nunca erro, raramente me engano, e quando isso acontece, a culpa é do outro, né? Então, eu estou sempre certo, eu quero que a minha palavra seja o voto de Minerva, eu quero que as pessoas compreendam sobre
a minha ótica, sobre o meu prisma, sobre o meu entendimento, sobre a minha forma de fazer. Isso para a gente, que vive em grupo, né, na nossa realidade da vida comunitária espírita, a gente tem exemplos desse conflito o tempo todo. Agora, um dia desse eu escutei alguma coisa que me deixou muito confortável. Diz que no colégio apostólico, Tiago e Pedro já pelejavam. Então, para a gente ficar tranquilo que é assim mesmo. Uma hora melhora, entendeu? Então, tem problema. Mas essas pelejas acontecem sempre, porque as pessoas precisam se autoafirmar, suprir aquela segurança, aquela insegurança íntima, com o exercício das suas certezas, né? E isso em relacionamento é muito comum no relacionamento conjugal, os conflitos de certeza, né? Nos conflitos entre pais e filhos, aonde os filhos, principalmente quando estão na puberdade, que vem aí é o reflexo clássico da insegurança ainda, porque ainda não tem as suas firmezas de personalidade formadas. Então, esse exercício aí é algo que a gente precisa realmente policiar, né? Se toda a necessidade que a gente tem no nosso convívio é de termos a última palavra, de estarmos certos, né? Ouvir o outro e talvez fazer as considerações que ele nos oferece é um exercício muito saudável e que traz a aproximação, que é o mais importante. Esse dedinho aqui dessa senhora é algo bastante expressivo, né? Vício incontido de gastar desnecessariamente sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. Pulverizar dinheiro é algo que realmente, né, em que pese que hoje em dia o dinheiro está difícil, pulverizá-lo ainda mais, mas existe um monte de gente que gasta, tem no exercício, na compulsão de comprar, o atendimento de suas ansiedades. E com isso adia decisões absolutamente importantes, ou consegue encontrar conforto imediato no atendimento material daquilo que o seu íntimo é que precisa ser afagado, né? Então, um monte de gente, e nesse mundo aí de consumo que nós estamos, cada vez isso é mais motivado, né? Você quer ser feliz? Vai ser feliz no shopping. Esse monte de bolsinhas aí no braço é uma compulsão, é um sonho de consumo de um monte de gente. Um dia desse, uma amiga minha falou que a filha pediu isso de aniversário. Quero ir ao shopping, comprar um monte de coisa e ficar com meu braço cheio de bolsa, que nem um filme, que nem a novela, né? Então, essa é a forma de ser consolado pelos prazeres e pelas possibilidades materiais da vida. Bom, vício de criticar e mal julgar as pessoas, né? Caindo nos conduzindo à máxima evangélica, né? Para não julgar, né? Atira a primeira pedra, quem não tem um pecadinho, né? Vício de criticar e mal julgar as pessoas para nos sentirmos maiores e melhores do que ela, né? Apontar as culpas, apontar os defeitos, apontar as mazelas, até porque isso traz um brilho muito especial para aquele nosso orgulho e a nossa vaidade que vem aí ancestral. Então, é um exercício clássico e muito comum, mesmo nas pessoas mais, vamos chamar assim,
equilibradas, da intimidade, pararem e se compararem e acharem que o erro do outro consola a tua própria distorção, né? Então, você critica e julga de uma maneira ferina, né? Deixando a indulgência, né? Que é das formas de exercício da caridade, né? Caridade é benevolência e indulgência, ou seja, você tem que se colocar no lugar do outro, entender o outro, né? E antes de você fazer esse exercício cruel de julgar. Mas isso é reflexo imediato da nossa necessidade de nos sentirmos maiores e melhores, né? E é com certeza a forma mais refinada de exercício do orgulho. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção. Eu não estou falando aqui, mas eu me enquadro em todos esses vícios, viu? O do trabalho, o da falação, né? De vez em quando entrar num shoppingzinho para tentar esquecer do resto da vida, né? Então, todos esses aí me cabem feito uma luva, né? E é sair da compulsão pelo trabalho para distrair interiormente, evitando desse modo os conflitos que nós não temos coragem de enfrentar, é com certeza um do vício dessa sua amiga que está aqui dividindo com vocês esse estudo, né? Não descobrir o equilíbrio no tempo na hora do exercício do trabalho. E as pessoas que colocam o trabalho acima de tudo e que ele é justificativa para se ausentar da família, para, enfim, se deixar totalmente envolvido com alguma coisa que lhe deixe cego com outras. É realmente uma necessidade, uma compulsão social que você vê em muitas pessoas nos dias de hoje. Bom, esses foram alguns exemplos que ele deu, mas que são exemplos bastante próximos da nossa realidade e são, sim, vícios comportamentais que inibem a gente, nos cegam, nos deixam sem perceber, como ele coloca aí num resumo bem imediato, né? São os velhos hábitos que a gente precisa realmente aferir, verificar. E aí, o que ele coloca aqui para a gente remediar essa situação? Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e as origens dos nossos velhos hábitos, é urgente estabelecermos pontos fundamentais a fim de que comecemos indagando por que nós somos dependentes desses hábitos. Emocionalmente, qual é a forma que nós nos relacionamos com essas dependências? Qual foi a origem disso tudo no nosso contexto íntimo, dentro da nossa realidade pessoal? E aí, ele dá sugestões, pontos para nós trabalharmos a superação desses velhos hábitos. E ele dá, assim, as sugestões. Aguçar a nossa capacidade de decidir, de optar e de escolher cada vez mais livre das opiniões alheias. Porque se nós refletirmos sobre todos aqueles exemplos que ele deu, é sempre pela necessidade de nós estarmos reconhecidos e acolhidos socialmente. Isso vem de encontro à nossa firmeza íntima, à nossa firmeza
pessoal. Então, nós estamos sempre preocupados de sermos acolhidos e não sofrermos rejeição. Acolhimento, rejeição, pertencimento, são lá aqueles pontos que psicologicamente fazem toda a diferença na vida da gente. A gente precisa se sentir ente de um grupo, a gente precisa saber de onde veio, a gente tem que ter certeza que é acolhido. Só que construir essas certezas é muito complexo e ficam totalmente abaladas em torno das opiniões alheias. Então, nós precisamos aguçar a nossa capacidade de decidir e construir a nossa firmeza pessoal. Combater a nossa tendência de ser bonzinho, né? De desejar ser agradável e com isso a gente, voltando ao que eu acabei de falar, sermos aceitos, né? Estimular a nossa habilidade de dizer não, quantas vezes forem necessários, desenvolvendo assim o nosso senso de autonomia, a fim de não cair nos modismos e nas pressões grupais, não é isso? Então, quantas e quantas pessoas conduzem as suas famílias de acordo com os sentidos que estão aí toda hora massificados socialmente, né? Principalmente agora que a gente não tem mais privacidade, né? O mundo social chega na nossa vida pelas vias mais variadas, né? Se antes a gente tinha aí a televisão apenas massificando, hoje em dia nós temos as redes sociais empurrando opinião, empurrando comportamento, empurrando produto, empurrando formas de pensar, formas de agir, expectativas externas, em que você tem que se preparar para estar intimamente depurado a construir a tua firmeza, para formar a tua opinião, balizando tudo que te chega, todas as notícias, todos os comportamentos, pelas vias que são muitas e que, se você não policiar, você termina indo na onda do boi, né? Massificada. Novos hábitos e responsabilidades. Criar padrões comportamentais positivos, pois comportamentos são hábitos e nossos hábitos determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. Então, os novos hábitos precisam invadir, os hábitos saudáveis precisam invadir e estar no teu cotidiano de maneira tal que se imponham sobre os outros, né? E hábito, é cotidiano, é prática repetida, é prática cotidiana e massificada por você, daqueles que você entende que realmente vem de encontro às tuas necessidades de vida. Conscientizarmos de que somos seres humanos, livres por natureza, mas também responsáveis pelos nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Essa responsabilidade do livre-arbítrio, das tuas decisões de vida, tem que ser especialmente identificadas, né, por nós, né? Ou seja, aquilo que nós escolhemos, quem nós somos, isso a gente tem que trazer de uma maneira muito firme e nós sermos responsáveis por isso, sem estar com conflito com os outros, sem a necessidade de aceitação, né? Então, é esse burilamento íntimo que nos é necessário. Cultivar constantemente o autoconhecimento, né? Tudo que a gente fala de
dentro do Espiritismo, a gente sempre cai na nossa clássica e deliciosa reforma íntima, né? Então, reforçar a nossa visão dos traços da nossa personalidade que nós conhecemos. Quais são os traços da nossa personalidade que nós conhecemos? Quais os que valem? Quais o que a gente precisa modificar? Se eu conheço, eu tenho total condição de trabalhá-los. Buscar os nossos traços interiores que ainda nos são desconhecidos. Eita! E não é que tem isso, gente? Tem aqueles que estão lá escondidos, disfarçados, seja por um trabalho inconsciente, seja porque a misericórdia divina assim permitiu até a gente conseguir conviver com ele, não é? Então, mas de qualquer forma, nós temos que estar preparados para trabalhar o que nós conhecemos, estar pronto para as revelações de nós mesmos que vêm ao nosso encontro. Analisar a opinião de outras pessoas que, ao contrário de nós, já conhecem o nosso perfil psicológico. Tem gente que conhece a gente pra caramba, né? E a gente precisa estar conectado com isso, fazer a aceitação desse reconhecimento, né? Quem sabe aí esse marido, mãe, filho, não é alguém que vem convivendo com você em vidas, experiências, experiências. Ou alguém que mesmo tenha sido um encontro nessa vida, mas que tem um olho especial, diferente, amoroso, próximo, ou às vezes nem é amoroso, mas é sensível e que está antenado com você, e que você tem que ter pronto para identificar essa pessoa, né? E não ser refratário com aquele velho hábito que a gente falou lá, de querer exercer a tua razão expressiva, né? Aceitar plenamente o nosso lado inadequado, sem jamais esconder, ou seja, sem querer disfarçar o que a gente tem de pior, né? Tentando, porém, equilibrá-lo, né? Aí, por isso que eu coloquei o elefantinho na corda, né? Que é para a gente buscar trabalhar o que a gente tem de pior com equilíbrio. Tem um amigo muito querido, né? Ele entrou na minha vida como cliente e hoje em dia é quase que um irmão meu, e que ele viveu aí umas situações tão complicadas com o filho, que ele virou para mim e disse assim, sabe, se eu pudesse dar um valor para o meu filho, que eu queria dar para ele era equilíbrio, para ele ver tudo na vida e conseguir depurar isso de uma forma equilibrada. Eu nunca mais vou esquecer disso. O valor que é o equilíbrio na nossa vida. A gente ter olhos para saber apurar o que é bom e o que não é. Bom, e aí, eu sou muito fãzona do Vinícius, né? E aí, Vinícius tem alguma coisa, quando ele fala de vícios, que eu também não posso esquecer, que é o vício não cede a lugar sem luta. E isso serve para qualquer vício de comportamento ou não, né? A virtude não se impõe sem luta, sem enfrentamento, sem dificuldade. É aquela espada mesmo, aquela que Jesus trouxe, disse que é com ela que a gente tem que trabalhar, entendeu? E a virtude é a que aproxima as pessoas. A virtude é o que te conecta, né? Quando você encontra pessoas afins em ideais, é o que aproxima e é o que celebra a vida, tá? Era o que eu tinha hoje para dividir com vocês. Foi um prazer enorme, né? Aí eu quero deixar aqui um agradecimento especial à minha querida amiga Graça
que foi quem me deu esse livrinho aí, o Renovando Atitudes, lá em 2008, e virou meu livrinho de cabeceira muito especial. Um beijo, Gracinha, muito obrigada, viu? Um beijo, pessoal. Abre o microfone, Bia. Abri. Nós que agradecemos, foi muito bom, foi muito, né? Deu para a gente refletir bastante. E você fica aí que nós depois vamos pedir para você fazer a prece final, tá bom? Você pode abrir seu som? Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, toda a falange de mentores do Grupo Espírita Luz e Caridade, que atende essa casa especialmente, a essa casa representada nesse momento, Senhor, pela casa íntima dos corações de seus representantes, dos seus integrantes, daqueles que gravitam em torno do objetivo de servir, de reconhecer nessa doutrina tão confortante, que te esclarece, te consola, forças para conduzir-nos nessa vida, que nós possamos estar sempre conectados com esses ensinamentos, com essa prática, com essa forma de viver, encontrando na virtude de servir, Senhor, as nossas principais conexões com todos aqueles com que nós atuamos nesse momento do planeta, com as nossas interações sociais, com as nossas interações familiares, com aqueles que nos socorrem e por aqueles que nos aguardam. Que nós estejamos, Mestre, sempre muitos inspirados nos teus exemplos, na tua palavra e na tua forma de conduzir a vida de uma maneira íntegra, idônea, alegre e participativa. Que assim seja, Senhor.